Meus queridos alunos, estamos aqui novamente tentando fazer uma revisão e trazer para vocês alguns pontos que nós já tivemos em aula e com certeza estou com saudades, gostaria de encontrá-los pessoalmente, mas por enquanto vamos nos preservando até que as coisas se acomodem e que haja a possibilidade de um retorno das aulas presenciais, certo? Nós vamos trazer aqui para vocês aquela, aquele tema sobre o direito do consumidor, a evolução dele no Brasil. Como é que se deu esse direito do consumidor? Nós sabemos que houve, né, pelos slides anteriores, que houve um movimento já internacional, movimento que realmente já os países começavam a se movimentar no sentido de defender o consumidor. E no Brasil, como é que essas coisas ocorreram? Nós temos aqui no início do século XX ainda, portanto a gente até pode pensar que do início do século XX até o final do século XX, as coisas mudaram muito no Brasil, em termos econômicos, mercadológicos, as coisas tiveram uma evolução rápida e isso é exemplo do que também acontecia em países ditos desenvolvidos, né, como os Estados Unidos, mesmo na Europa, né, os grandes shoppings, os grandes supermercados, nos Estados Unidos, os hipermercados, né, supermercados colossais. Então isso foi começando a ser introduzido no Brasil, porque essas empresas também, elas começaram a entrar, né, a criarem os seus negócios, o seu comércio, também por questões de contratos e autorizações do governo federal, né, a terem a possibilidade de irem se criando, né, as suas redes de mercado, de lojas, enfim, a parte de comércio. Né? E a gente sabe que no início do século XX as coisas funcionavam de uma forma muito mais acanhada, muito mais restrita. Eram os pequenos armazéns, eram as boticas onde se compravam os remédios, né, de uma forma assim muito individual, em que as pessoas elas eram identificadas, tratava-se as pessoas pelo nome, né, a senhora fulana, o seu fulano, entregava-se em casa, coisa que com o passar do tempo as coisas foram se modificando, né? Ainda em meados do século XX, ainda havia muitas lojas, mesmo supermercados, que estavam começando a se organizar no Brasil, que faziam as entregas em casa. Atualmente, poucos são os supermercados, eu acho que, acredito que até pouquíssimos, são os supermercados que fazem a entrega das compras em casa. Dificilmente você observa um comportamento desse tipo, né? Então, empórios, armazéns, tudo isso foi modificado, ela foi ocupando lugar os ditos supermercados, né? Então, esse crescimento foi um crescimento meio que constante, né? Principalmente após a Segunda Guerra Mundial, houve uma mudança muito grande, grandes transformações, avanço na tecnologia, tudo isso concorreu também para que houvesse uma nova visão, né, da sociedade, em termos tanto mercadológico como de procura de determinados bens. Então, o comércio começou a ser mais variado, né, mais competitivo, e isso tudo trouxe uma mudança muito grande nos hábitos de consumo, né? Então, essa nova visão que aos poucos foi ocorrendo, né? Então, as relações de consumo
no meio jurídico, também elas acabam se multiplicando, né? E vão caracterizar, né, o caráter pessoal das relações de consumo, eles acabam se tornando um, é, uma relação muito mais massificada. Sim, porque é um número muito grande de pessoas. Tanto que daí, como nós vimos anteriormente, nós temos aqueles contratos de adesão, os contratos, como dito, entre aspas, massificados, né? Por quê? Porque esses contratos, na verdade, pretendiam não mais atender ao seu João ou à Dona Maria, mas atender uma quantidade muito grande de pessoas. E foi o que acabou acontecendo também nas nossas eh, na- na- nas casas comerciais, supermercados e tudo mais. Então, novas formas, técnicas, contratos vão se modificando também em função dessa, dessa nova configuração social que acaba ocorrendo, né? Então, no livro da Cláudia Lima Marques, que é uma expert em direito do consumidor, essa autora, ela leva, ela escreve no livro dela Contratos. Dentre as técnicas de conclusão e disciplina dos contratos de massa, destacaremos os contratos de adesão, que nós já comentamos, e as condições gerais dos contratos ou cláusulas gerais contratuais. Note-se que estas novas técnicas contratuais de pré-elaboração unilateral do conteúdo do contrato também são utilizadas por empresas públicas ou concessionárias de serviços públicos. Por exemplo, no fornecimento de água, de luz, serviços de transportes, correios, telefonia, né? São situações que se verificam essas mudanças. Por fim, cabe lembrar que nas relações de massa, nem sempre os contratos serão feitos por escrito, pois ao lado dos contratos de adesão, expressos em formulários, existem os contratos orais, a aceitação através de condutas sociais típicas, os simples recibos, os tiques de caixas automáticos. Tanto assim que no Brasil houve até um exemplo que é citado em alguns livros, em Sorocaba, no interior de São Paulo, os contratos de compra e venda de gado que se fazia na praça da cidade, eles eram feitos com a confiança tão grande entre vendedor, que era o dono da, 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 daquele, daqueles animais, né? Do boi, de bois de venda, de vacas, o que fosse. E o comprador. A confiabilidade era tão grande que era aquela confiança do fio do bigode. Então não se tinha nada escrito, era o contrato oral. E aquilo valia como a palavra dita e que teria que ser cumprida. Houve, apesar de toda essa confiabilidade, que surge em determinadas situações específicas, né, a necessidade de direito tutelar, tendo em vista a multiplicidade de relações de consumo, tá? E que vai exigir o quê? Mecanismos de normatização, quer dizer, precisa haver uma normatização para proteger quem? O consumidor, né? Daqueles conflitos com fornecedores, tal, prestadores de serviços e, enfim, os produtores que existiam no Brasil. Primeiras regras que ocorreram no Brasil foram as ordenações filipinas, isso no tempo do Brasil colônia, e que determinava e que tinha que ser seguido a risca, porque os comerciantes, né, que não cumpriam aquelas regras, eles estavam fadados a serem
multados, presos, e cabia uma série de penalidades.